Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição de Finais de Tarde em Sintonia. Hoje em direto com o regresso de Governo da Opinião, terça-feira, 16 de maio de 2023. Estivemos numas mini-férias, aqui com compromissos profissionais dos nossos craques da opinião, mas já estamos de regresso com as energias renovadas para falar. Temos alguns tópicos em atraso, não vamos colocá-los todos em ordem no dia de hoje, até porque os dois temas centrais que nos levam no dia de hoje acabam por absorver bastante daquilo que é a atualidade. Vamos falar da Assembleia Municipal, a Assembleia Municipal que já se realizou há sensivelmente 3 semanas e que acaba por trazer aqui também alguns tópicos de discussão à nossa mesa, e depois vamos falar do momento do governo, é verdade, desde a situação de Galamba que não temos governo da opinião, e muita coisa se passou. Vamos perceber também a opinião dos nossos craques da opinião, e depois teremos então o regresso de várias temáticas que estão aqui pendentes, mas que merecerão, como é óbvio, e sempre também atenção no seu governo da opinião. Boa tarde aos dois, bem-vindos. Sem mais delongas, vamos começar por aquilo que marca então o momento atual. Apenas um ponto de abertura. Falávamos aqui, vai ser uma nota introdutória. Na próxima semana provavelmente vamos ter tempo para se calhar esmiuçar já um campeão, e nós chamamos a olhar volta e meia aqui para o desporto. Só um pequeno lançamento de uma pequena picardiazinha aqui para o Zé Mourinho. Acreditas que o Benfica do Carlos chegará campeão ao nosso próximo governo da opinião? Boa tarde, Filipe, boa tarde, Carlos, boa tarde a todos os ouvintes e aos internautas que nos seguem aqui no Governo da Opinião. Em primeiro lugar, é importante dizer que é bom estar aqui de volta, e queria deixar também um abraço ao Délio, que nos 2 programas que eu não pude estar cá, esteve cá no meu lugar, por assim dizer. Relativamente às questões futebolísticas, a lógica diz-nos que em princípio teremos um Carlos Seixas campeão este ano, porque em teoria o Benfica, só se for extremamente incompetente, é que não consegue ser campeão. Acredito-me que ainda não seja na próxima semana, porque acho que o Sporting fará tudo para evitar que o Benfica, o seu eterno rival, faça a festa de campeão no seu estádio, apesar de não ser um confronto direto de luta pelo campeonato dos 2 clubes. O orgulho dos sportinguistas ficaria extremamente ferido, na minha opinião, por verem o Benfica festejar o título no seu reduto, e então acho que o Sporting vai se transcender e vai fazer um grande jogo e vai adiar tudo para a última jornada, isto depreendendo eu que o meu clube no dia anterior também não me deixa ficar mal e vai a Famalicão vencer o Famalicão, porque se o Porto não vence a partida em Famalicão, o Benfica até pode ser campeão sentado no sofá. Acho que ficará tudo adiado para a última jornada, e depois na última jornada, em teoria, o Benfica tem um adversário mais simples, mais fácil, que é o Santa Clara, que pode até já chegar à última jornada sem qualquer esperança de ida ao play-off, e aí o Benfica a jogar em casa contra o último classificado tem 101% de possibilidades de se sagrar campeão. Mas mesmo assim, eu puxando agora a questão para o meu portismo, ainda tenho lá umas belinhas para colocar a ver se acontece o milagre, mas sendo mais realista, acho que o Benfica será campeão este ano. E deixa-me deixar aqui uma bicada ao Carlos. Acho que o Grimaldo não foi um bom profissional com aquilo que fez, de anunciar já o seu novo clube antes da questão do título já está resolvida. Acho que fez o mesmo que o Marega fez há 2 anos atrás, e que eu não gostei, e que na altura o meu clube encostou o Marega, mas acho que o Benfica não vai encostar o Grimaldo, porque quer ser campeão e certamente precisará dele. Carlos, há uma pequena nota introdutória apenas, porque na próxima semana poderemos já ter isto como tema. Sim. E ficar aqui o lançamento daquilo que é o término do campeonato. Faltam 2 jornadas para terminar. Acho que o Benfica, com maior ou menor dificuldade, acho que vai ser campeão. Até já pode ser em Alvalade. O Porto, francamente, tem andado a jogar mal. Eu acho que o Porto faz 2 grandes jogos, um contra o Benfica e os contra o Inter, e depois teve uma quebra enorme no seu rendimento desportivo. O jogo contra o Casa Pia, independentemente de ter dominado a segunda parte, foi um jogo sofrível. Mas ganhou. Sim, mas já o jogo contra o Arouca já foi sofrível. Mas fisicamente nota-se que sim, os índices da equipa estão tem sido vitórias sofríveis atrás de vitórias sofríveis, mas há que dar nota que o Porto tem lutado. É uma equipa a Sérgio Conceição, no fundo, não é? E portanto o jogo do Porto não é fácil, porque o Famalicão tem estado a fazer um bom jogo, e aliás na Taça de Portugal ganhou inclusivamente nos 90 minutos, depois empatou.
Não, ganha o jogo, perdeu a primeira mão, ganha a segunda e depois... Sim, exatamente. E há a questão da própria picardia entre os treinadores, que certamente o treinador do Famalicão quererá vingar-se por assim. E portanto o Benfica no Sporting, acho que o Sporting vai tentar evitar ao máximo que o Benfica faça a festa no seu estádio. Vamos ver, é um jogo, o Sporting tem melhorou, depois agora quebrou mais um pouco, vamos ver como é que corre. O Benfica se deixado a jogar depois daquela fase de regresso foi francamente má, tem estado a jogar o Sporting bem. Se quiser ter alguma esperança ainda do terceiro lugar, o Braga, tem que vencer o jogo. O Braga joga antes e o Braga se vencer já resolve esse problema também, que vai ao Bessa. Mas acho que o Benfica, se não for campeão esta jornada, acho que muito dificilmente perderá em casa contra o Santa Clara. Partida. Eu acho que sim. Provavelmente esta semana. O próprio estádio da Luz e abaixo. Esta semana não será. Não sei se Santa Clara esta semana já não ficará decidido inclusivamente. E portanto acho que o Benfica com maior ou menor dificuldade será campeão. José tocou na questão do Grimaldo, também não achei propriamente um comportamento correto. Acho que neste momento estar afastado da equipa seria contraproducente, porque o Recites tem jogado muito pouco. A afastá-lo, mas acho que poderia ter aguardado até ao fim do campeonato ou até fica ser confirmado campeão. Eu acho que a pressa, se calhar, como saiu aquela, como a informação foi no fundo divulgada publicamente, sentiu-se que não valia a pena estar a esconder, se calhar, não sei. É um dos pontos que iremos então abordar, certamente, ou na próxima semana ou na outra. Vamos agora focar-nos no nosso tema, nos dois temas centrais. A análise então à sessão ordinária da Assembleia Municipal do passado dia 28 de Abril e depois do momento do Governo, da Presidência da República, dos posicionamentos já para os candidatos presidenciais. Há muito a debater, mas vamos começar pela análise da Assembleia Municipal. Carlos, começamos por ti. Como sempre, dividimos em três partes. Uma primeira geral, depois uma segunda já mais pormenorizada em tópicos e uma terceira de notas finais da Assembleia Municipal. Na generalidade, o que é que achaste desta Assembleia Municipal, que fica marcada claramente sempre esta Assembleia de Abril pela apresentação do relatório de contas e por um tópico que costuma trazer sempre, ou dois tópicos que costuma trazer sempre alguma celeuma, que é quer as empresas municipais, quer a Feira Viva, quer a Sociedade de Turismo? Acho que, apesar de tudo, com exceção de um momento que depois podemos falar melhor quando formos pormenorizadamente falar da Assembleia Municipal, acho que foi uma Assembleia que correu bem, com as picardias habituais, o que acho que também faz parte deste debate de perspectivas e de posições, mas acho que foi uma Assembleia que correu bem. Acho que nós já tivemos a oportunidade de falar aqui, revela o crescimento de muitos dos grupos municipais, que inicialmente tinham uma posição se calhar mais periclitante na própria Assembleia. Neste momento assumiram um papel, tem uma determinada posição fixa. A CDU, por exemplo, claramente trocou de orador. Acho que nenhum deles ainda está à imagem do Filipe Moreira, mas o João, apesar de tudo, dá uma combatividade própria da CDU que o Carlos, se calhar, não conseguiria. Consegue expressar melhor os assuntos do que o Carlos. Mesmo os outros grupos, acho que tem-se notado um crescimento e isso refletiu-se nesta Assembleia. As contas claramente foram um ponto alto, na medida que já seria de esperar, e portanto é o que faz sentido que assim seja, tendo depois aí mais dois momentos, por causa da temática Feira Viva, que é sempre um assunto que causa algum celeuma, e a questão da habitação, que supostamente não deveria ser problema, mas aqui a deputada Leia tem a capacidade, vamos pôr assim nestes termos, de tornar um assunto que é relativamente pacífico num assunto de disputa política, e foi o que basicamente aconteceu. Agora, a tua opinião, Jamrim? Sim, no fundo nota-se a maturação ou a própria maturidade desta Assembleia, percebe-se que a evolução aconteceu e que agora os temas são, ou melhor, a abordagem dos partidos, dos representantes dos partidos, a máquina já está muito mais oleada do que aquilo que acontecia nas primeiras sessões. Aliás, esta era uma sessão com relativamente muitos pontos a abordar e até no próprio tempo de duração, apesar de mesmo assim serem umas 5 horas, mas
Embora eu acho que perspectivava-se mais para perspectivava-se mais até pelo que aconteceu na primeira Assembleia que existiu deste tipo deste género, ou seja, da prestação de contas. Quando tivemos deste ciclo, deste mandato, a primeira Assembleia que tratou desse assunto foi uma Assembleia gigantesca, e esta aqui acabou por ser muito mais fluida, porque lá está, como o Carlos falou há pouco, há pessoas e há membros da Assembleia, há grupos parlamentares, por assim dizer, ou deputados únicos que precisaram de fazer o seu tempo de maturação, de habituação à dinâmica da Assembleia, ao seu papel dentro da Assembleia, aquilo que podem fazer dentro da Assembleia, e mesmo até da própria mesa. O próprio Presidente também, no fundo, evoluiu e percebeu como é que poderia gerir melhor a questão dos trabalhos. Como o Carlos falou há pouco também, os principais momentos de confronto político, por assim dizer, foram sem dúvida na questão das contas, tal como acontece normalmente quando é esta Assembleia. Depois essa tal questão da habitação também existiu ali um momento de clivagem política e de algum confronto, mas também lá está, uma Assembleia Municipal sem ter esse tipo de confronto também não é a mesma coisa, por assim dizer, porque estamos a falar do órgão que tem que fiscalizar, por assim dizer, a ação do Executivo, e os partidos da oposição têm de fazer o seu papel. Agora é óbvio que depois há uma série de temas que foram aparecendo e questões que foram sendo colocadas noutras fases da Assembleia que também têm a sua relevância e que também geraram alguma confrontação ideológica, por assim dizer, e isso também é marca atuada da própria Assembleia. Achei muito interessante o facto dos partidos terem chegado a acordo e ter sido unânime a questão da Comissão Permanente preparar as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril aqui no Concelho de Santa Maria da Feira. Foi uma proposta que foi feita, uma moção que foi apresentada pela CDU, que depois houve a tal alteração do texto e todos os partidos votaram a favor. Acho que é um dado relevante que mostra também, lá está, a evolução da própria Assembleia, a maturidade que esta Assembleia já vai revelando. Vamos agora entrar nos temas que marcaram a Assembleia Municipal. Eu propunha que fossem lançando à vez. Carlos, começamos por ti. Qual é que foi para ti o tema principal que acredito que as contas? Sim, eu acho que as contas. Um bocadinho mais até resposta, de pergunta e resposta, e também de interpelação ao Executivo. Não, acho que as contas, até pela própria natureza da Assembleia, por basicamente resumirem um ano de mandato, o ano transato de mandato, acho que precisamente por essa natureza acabam por ser o principal ponto do dia, que gerou alguma discussão, mas aqui a lógica sempre é muito semelhante. Os partidos da oposição apresentam um conjunto de críticas e eu acho que muitas das vezes, com raras exceções, apresentam somente o lado negativo, nunca dão um braço a torcer no lado positivo. E depois o PSD tenta, de certa forma, defender as hostes da Câmara Municipal e, portanto, ter ali, no fundo, é o papel de governo. Que temas é que eu acho que se destacaram nessa fase? Há dois discursos, há sobretudo um discurso muito corrosivo do que é a Câmara Municipal, o que é curioso porque advém de um antigo membro da Câmara Municipal. Mas isso também já vem do historial das Assembleias. A intervenção da Iniciativa Liberal, a Iniciativa Liberal que tu estás a referir, tem sido muito nessa toada. E aliás, muitas das coisas que se dizem, até para alguém que muitas vezes, que neste caso é o Carlos Martins, que tenta ter uma postura de quase de demonstrar que os outros deputados às vezes nem percebem bem o que é que estão ali a fazer, roça o populismo, porque há afirmações que foram feitas por ele, nomeadamente, por exemplo, com a questão da natalidade, etc. Isso também, por acaso, o Daniel Gomes que fez. É evidente que ninguém está à espera que os 600 euros resolvam o problema da natalidade. Eu percebo a ideia de ter objetivos, que certamente existem, mas nós não podemos estar à espera que num ano
se consiga atingir determinado tipo de objetivos com base em medidas para a natalidade. O processo de natalidade demora muito tempo. Mas é sempre importante tu suportares a aplicação com os dados. E eu acho que nem todas as críticas eram na linha de isto não está a resultar. Acho que algumas das interpelações que foram feitas nesse sentido era também de o município... É que a natalidade pode descer e a medida estar a funcionar na mesma, porque pode estar a evitar que a queda seja tão grande. É que depois a questão... É importante que o município coloque os dados. Foram apoiadas X famílias, aconteceu isto. E acho que era nesse... E o que é que nós queremos fazer deste apoio? É um apoio para continuar? Não será um apoio para continuar? Será para reformular? Podemos melhorar neste ou naquele ponto? Mas ninguém apresentou isso como... Basicamente, o que apresentaram foi... Bem, isto não sabemos bem os resultados disto, mas também ninguém disse se era contra, se era a favor, se continuava a implementar, se não continuava. Eu acho que aqui também nenhum dos partidos, mesmo da oposição, quer dizer vai dizer que é contra. Pois é isso. É um tipo de... Qualquer partido que diga que é contra a implementação desse medida, politicamente é um erro, porque tudo o que seja de apoio, porque lá está... Criticas esse apoio e depois a seguir falas que as contas do município são consolidadas e que a situação financeira é muito boa, mas que faltam mais apoios às famílias. Se tu dissesses que eras contra aquele apoio, estavas a entrar numa grande incongruência. Agora, acho que os dados e analisar os dados e colocar sempre os dados em cima da mesa, acho que os partidos têm razão em pedir isso. Agora, depois se calhar queriam que a discussão descambasse um bocadinho ali para um lado... quase populista, por assim dizer, e acho que, na minha opinião, isso não é benéfico. Toda a gente foi a favor desse programa e desse apoio. Acho que agora também começarem a dizer que eram contra ou que ele não devia continuar, era só por quererem criticar. Acho que isso não faz sentido. Agora, aferir os dados e tentar perceber onde é que aquele dinheiro que está a ser aplicado pode ser melhorado, a questão pode ser melhorada para otimizar a medida e chegar à medida a mais pessoas. Mas isso ninguém quis entrar por aí, José. Acho que aí faria sentido esse tipo de análise. Até porque eu não sei muito bem o que é que o município nesse aspecto pode fazer muito mais do que o que está a fazer. E acho que mais ninguém sabe, quer dizer, porque o município tem um papel muito limitado no que diz respeito à questão da natalidade. Foi levantada, aliás, várias vezes, já nem sei por quem, se foi pelo Bloco, pelo PCP, a questão das creches. Mas foi levantado por Bloco, PCP e o próprio Executivo também falou nessa questão. A questão das creches para mim é muito mais importante e a verdade é que o Governo implementou a medida, mas não há capacidade de resposta neste momento por parte das estruturas públicas, do próprio Governo e por parceiros também, que não há essa possibilidade. E isso sim é uma questão que preocupa. O município aqui tem um papel, que evidentemente tem, mas acho que o Governo tem um grande papel aqui. Sim, o Governo tem o papel principal, mas sim. O município também tem que ter algum. Tem aqui um papel. E depois, também. Quando se debatem essas questões, o que é que se percebe muito? O município tenta sempre colocar o ónus no Governo, a culpa principal do Governo sim, é como eu te estou a dizer. E como eu disse há pouco, a responsabilidade primordial é do Estado. Mas os municípios têm o seu papel também. Têm que ajudar a contribuir para que se arranjem soluções. Mas depois na defesa, o município coloca sempre mais o ónus no discordando Estado central, ideologicamente das intervenções do Bloco de Esquerda e do PCP, acho que foram intervenções coerentes com a linha ideológica desses partidos. O PS, lá está, teve alguns momentos de um certo roçar populismo, outros momentos até de enaltecer. O PS tem tido essa postura e outros momentos de divergências que tem com o próprio Governo, mas não destaca assim particularmente. Acho mais ali no caso da análise das contas, o PS começa por elogiar a situação financeira. Sim. E no fundo porque é inevitável. É factual que a situação financeira seja boa. Mas ao mesmo tempo... O tipo de intervenção do principal partido que está na oposição tem, lá está, a situação financeira todos os partidos da oposição. É boa, mas se calhar falta investir um bocadinho mais numa ou noutra área, assim como o próprio Presidente da Câmara também acusa muitas vezes o Governo de ter uma boa situação financeira e depois cobrar impostos altos e querer que os impostos reduzam. Sim, faz parte. É o rebater da mesma forma. Depois, acho que há outros dois temas... que são os dois temas que se destacam. Um foi a temática, eu estou a lançar isto, como o José está a falar, acho que podemos ir. Um é a temática Feira Beba, Sociedade de Turismo. Aqui o PSD teve um azar porque a deputada que estava a falar basicamente não conseguiu falar com o problema na lente, mas
residiu muito à volta do mesmo no sentido da sequência. Há a questão ideológica dos partidos de esquerda de não quererem estas empresas municipais e a questão do PS de querer que o modelo de negócio, por assim dizer, das empresas acabe por se modificar, e a questão das contas serem muito alavancadas no apoio, mais lá está, nas transferências que o município faz para a empresa municipal, e depois entrar naquela questão do ajuste direto, também de se essa do ajuste direto vale o que vale. Mas foi uma das críticas apresentadas. Aqui a questão da Feira Viva, independentemente das discussões que se possam vir a ter no futuro. E há também aquela questão de se justifica ter duas, ou se faria mais sentido fundir as duas empresas municipais. O Presidente de Câmara, eu acho que ainda não disse taxativamente numa Assembleia Municipal, mas eu penso que a ideia será fundir as duas. Mas também é preciso perceber estatutariamente a questão das termas, se ela pode deixar a sociedade de turismo, se a sociedade de turismo pode se converter. Eu acho que a ideia do Presidente da Câmara, e eu concordo com ela, eu acho que só faz sentido fundir quando as termas estiverem numa situação mais estável estruturalmente, que ainda não estão neste processo de recuperação, que é um processo mais complicado. O Feira Viva, que é uma empresa. Eu acho que tem-se de pensar no município, e até porque estas discussões depois acabam por não darem nada. Eu acho que, efetivamente, o que se tem de pensar é o que é que queremos que a Feira Viva seja. É uma organizadora de eventos? É alguém que se destaca nestes equipamentos desportivos e, portanto, foca-se sobretudo no desporto? E se é organizadora de eventos, que eventos é que são? Porque, efetivamente, neste momento tem a Medieval, o Perlim e nenhum. E são só esses dois. São esses dois. A nível de eventos, só que depois tem os Dolorosa, tem os equipamentos. Depois tem equipamentos. E Aeroparque e mistura cultura e o Aeroparque Running, tem a gestão do Aeroparque. Certo. A questão aqui é que a Feira Viva faz um bocadinho de tudo. E eu acho que às vezes, se calhar, era necessário pensar o que é que ela faz. Sim, eu não vejo problema, por exemplo, da Feira Viva ter os equipamentos todos que tem, mais os eventos. Mas agora, porque é que organiza uns eventos e não organiza outros? Porque é que não organiza todos? Porque é que a Câmara não passa ela a organizar os eventos e a Feira Viva? A questão aqui é um bocadinho essa. Quem é a responsabilidade de cada coisa? Nós percebemos a lógica do imaginário ter saído da Feira Viva. Que está diretamente associado com dois fenómenos. Um era o fenómeno da Câmara, que é de controlar o programa, mas o outro também estava associado ao facto de imaginários dificilmente dar qualquer tipo de lucro. Mas também não nos podemos esquecer que é dos principais eventos de criação artística propriamente dita. O imaginário já acho que é fundamental e é um marco de Santa Maria da Feira, não é isso? E tem que ser sempre encarado mais nessa perspectiva de criação artística e criação cultural, e não tanto de modelo de negócio. Pois é isso. E a Feira Viva se calhar precisa de mais de eventos que de modelo de negócio. Pronto, ok. Então tem os eventos de modelos de negócio. A Medieval e Perlim faz sentido. Os dias de Burgo poderão estar também na alçada. Sim, porque estaria neste enquadramento do modelo de negócio. Portanto, eventos de modelo de negócio. Depois tem os equipamentos desportivos mais o ZU. O ZU fica aqui um bocadinho assim fora do âmbito, não é? É o ZU. Podia ter outro tipo de equipamentos, não é? Que enquadram-se no ZU. Podemos considerar aqui um local de visitas, não é? O zoo é uma coisa, é algo muito específico, porque é um parque ornitológico, é algo mais de natureza, não é propriamente um local museológico, um sítio arqueológico, o zoo é uma coisa específica. É uma coisa muito... E a própria Feira Viva, se calhar, com que eu congratulo, com aquela questão do vereador Amadeu anunciou o facto do zoo ir para obras, que acho que é uma coisa fundamental para aquele equipamento. Se não tivesse obras nos cursos próximos tempos, iria acabar. Iria terminar. Já não tinha condições, mas percebe-se que já há mão da Feira Viva na gestão, porque mesmo até o novo Parque Aventura, por assim dizer, já tem uma componente desportiva, já tem uma componente desportiva, ou seja, ali é um espaço que já lá está, enquadra-se mais na perspectiva da Feira Viva do que até de outra... mas faz sentido, o zoo tem que ter outras valências até para se tornar cada vez mais atrativo. Facilidades é um dos... Facilidades é o principal. É o principal, associado às condições internas. À conservação do espaço e dos locais de sobrevivência das aves e até de observação. Sim. Porque se fosse a outro
do género, não há praticamente nenhum aqui. Sim, não há nenhum, mas um zoo. Em Portugal não há nenhum. Sim, em Portugal não há, mas se fosse um zoo, fosse ao zoo de Santo Inácio, por exemplo, as condições de observação do espaço onde estão os animais são diferentes do que aquelas que o zoo hoje em dia está a oferecer e precisava de atualização, precisava de se tornar um espaço contemporâneo. Não sei se posso acrescentar aqui um tema que também tem sido, tem estado em todas as assembleias e voltou, que é a questão da moção do Bloco de Esquerda e da tarifa social da água. Lá está o Bloco. O Bloco prometeu que o Bloco comprometeu-se e está a cumprir, está a apresentar. E eu continuo a achar que não faz sentido o município não implementar a aplicação automática da tarifa social, porque lá está, é um instrumento que a lei permite, era uma atribuição automática, não havia necessidade de estar a encher os serviços da ação social do município com esta questão, podiam estar focados noutros aspectos, em vez de terem que estar a acolher as pessoas que vão pedir a tarifa da água, que têm que ir à divisão social. Existindo a atribuição automática, acho que era um procedimento simples. Lá está, se as contas do município são consolidadas como são, acho que não ia ter não faria muita diferença nas próprias eu não sei contas quem em si. Paga, se é o município eu acho sem que depois, acho que depois existia uma divisão, por assim dizer. Acho que até faria sentido ser a própria Indaco a pagar, tendo em conta os montantes que acaba por cobrar, mas acho que ali também foi um momento de debate mas ideológico. Foi mais do mesmo. E foi mais do mesmo, mas foi um momento de debate ideológico e eu acho que está muito relacionado com perspectivas sobre como é que a ajuda social deve funcionar. Sim, está, mas na minha opinião, e lá está, na opinião dos partidos de esquerda, a tarifa automática seria muito mais positiva. O município depois rebate com a questão dos serviços sociais funcionarem bem, mas, por exemplo, nunca tem usado como argumento o número de famílias que têm sido apoiadas, e se calhar não têm sido tantas quanto. Aliás, foi uma questão que foi colocada. A mim não me chocaria aprovar a tarifa social da água. Percebo a perspectiva que é adotada, neste caso, pelo Presidente da Câmara, no sentido de confiar nos serviços sociais. Mas se tu me dissesse, olha, aprovas, não teria problema nenhum em aprovar, até porque aquilo representa o que representa, não é? Sim, em termos práticos. Acho que os próprios serviços da ação social ficariam livres para outras matérias que têm que tratar. Ainda nesta questão de água. Mas acho que desta vez não deu mais a grande discussão. Não deu, e depois existiu novamente uma intervenção do deputado único que chega, que os argumentos que ele foi lá colocar em cima da mesa não têm nada a ver com aquilo que se estava a debater. Dada a situação profissional dele, eu não me prestaria àquilo. Sim, eu acho que é uma situação muito complicada. Lá está, eu acho que ele próprio devia se escusar a comentar o assunto, porque ele é funcionário da empresa. Ao mesmo tempo é deputado municipal, mas é deputado municipal de uma determinada força política que se afirmou como uma força política da oposição e que em parte também fala do preço da água. Eu ali nem era questão de ser de uma determinada força política. Mas ali o argumento que ele usa não tem nada a ver com o assunto, porque a questão de não existir rede de água cá e que não tinha nada a ver com o assunto. Ali só se estava a falar da atribuição automática da tarifa social da água, e os argumentos que ele colocou ali em cima da mesa não tinham nada a ver com o assunto. Mesmo no assunto da água, depois também existiu outra questão aí da parte da CDU sobre o investimento que o município fez numa rua da questão das águas pluviais. Isso não seria da responsabilidade da Indáqua, e é o município que faz a intervenção, e depois a Indáqua é que lucra com a situação. Acho que aí também foi um facto interessante da Assembleia. Depois o Presidente respondeu com a questão de a Indáqua tinha um plano de investimentos e que aquilo saía do plano de investimentos, mas o próprio plano de investimentos da Indáqua não está todo finalizado, não está terminado. Aquele plano de investimentos estava estabelecido, não está finalizado, ou seja, talvez aqui... Eu acho que eles fazem permutas, atenção. Sim, mas mesmo assim, lá está, o próprio contrato foi de tal forma, da parte da empresa, foi de tal forma blindado que depois chegámos a esta questão. O investimento ainda não está totalmente cumprido, há infraestruturas que é o município que acaba por ter que investir nelas, depois elas vão ficar para o município, como é óbvio, mas ao mesmo tempo a própria Indáqua anualmente continua... Sim, mas eu estou a dizer, a Indáqua anualmente nunca tem isso em consideração e vai sempre aumentando a tarifa, vai sempre aumentando o custo da água para o consumidor.
Estás à espera que ainda tenha pena dos consumidores? Eu acho que o próprio município, como também tem que investir em algumas estruturas das quais ainda como concessionária vai usufruir disso, não está no contrato. Lá está. Eu que dizer, mas o contrato se calhar não foi assim tão bem pensado. Isso são outras questões que pode-se ter, mas isso é uma questão de passado, não é uma questão de presente. É uma das evidências de que o contrato se calhar não foi muito bem pensado. Isso eu posso também concordar contigo que agora, há aspectos que não foram bem pensados. Pegar o contrato e rasgá-lo de cima a baixo, isso é impossível, porque ainda fica mais caro do que outra coisa qualquer. Mas agora, no futuro, acho que tem mesmo que pensar na renegociação e numa outra solução. Só para terminar, acho que o último ponto foi a questão da habitação, que até acho que é um assunto relativamente pacífico, aliás foi aprovado por unanimidade com uma abstenção, mas deu asa a alguma discussão, e aqui a verdade é que foi pela intervenção da Lia ao apontar o dedo ao governo do Passos Coelho, o que eu acho que francamente não ficou nada bem a lei. Aliás, o PSD estava preparado para ir falar o que foi falar, mas nem ia falar, porque não valia a pena estar ali a lançar uma crítica ao governo atual, por mais atrasos, menos atrasos, é o que é. Mas, dada a intervenção da lei em que aponta o dedo e a responsabilidade ao governo do PSD-CDS, que já esteve há 8 anos no governo. Por norma, acho que qualquer intervenção da lei pelo historial de confrontação que tem com o Presidente. O historial que existe, até acho que foi das vezes, foi mais pacífico. Foi pacífico, mas tendo em conta até a última Assembleia que nós analisámos, acho que não tinha necessidade nenhuma de imputar qualquer responsabilidade ao governo do PSD-CDS, até porque não existe. Porque, na verdade, este governo está lá há 8 anos e, portanto, se a política de habitação anda ou não anda, é a responsabilidade deste governo, que eu, francamente, acho que está atrasado, mas até percebia que ela dissesse que o governo esteve bem e bem com as medidas, mas para que apontar um governo que já esteve lá há 8 anos não faz sentido nenhum. Também não te esqueças que a política é sempre uma confrontação de argumentos. Mas é que a questão, acho que ali foi desnecessário. Naquele momento, ali se calhar foi extemporânea. Até porque eu acho que porque neste momento, tanto o próprio Governo Central e municípios, há problemas de habitação que são transversais. Tanto o Governo como os próprios municípios não têm a noção real de todo o património que têm e todo o património que podem converter para a habitação. Por isso, no fundo, acabamos por estar todos somos um bocadinho culpados, mas é óbvio que quem está no governo há 8 anos, não é? Tem sempre. Estamos a falar da atualidade, senão nós vamos começar a ir E eu da última vez disse, e eu achei, novamente, o discurso dela tem um objetivo e acho que ela transmite o que quer, mas às vezes, durante essa transmissão da sua mensagem, acho que faz um discurso muito circular. Repete várias vezes a mesma coisa. Mas isso também depois vai de estilo. Pois vai, mas eu acho que o problema dela muitas vezes é ela se calhar não tinha bem a ideia de querer dizer aquilo. Queria dar, e depois, como está ali naquele texto circular, depois quer dizer mais qualquer coisa para sair do circular e depois diz aquilo. Pronto, acho que aí foi esse pormenor, mas aquilo está relacionado com um conjunto de medidas importantes, mas que efetivamente advém da implementação das medidas do governo, que podemos considerar se são atrasadas ou não, mas isso acho que não é uma questão, nem é uma questão de se ter na Assembleia Municipal, houve essas medidas do governo, temos de adaptar, estamos a adaptar, e acho que era relativamente consensual. Ainda nem percebi bem porque é que a CDU se absteve nesse ponto. Acho que era por causa de dizer etnia cigana ou qualquer coisa, não era? E portanto, acho que foi uma discussão um bocadinho sem proveito nenhum, nem teve lógica nenhuma sequer. Para terminar então agora o apontamento final, José Mourinho. Acho que já foi quase tudo escalpelizado aqui da Assembleia. Lembrei-me agora aqui só de um ponto que acho que pode ser importante ressalvar. O CDS também apresentou uma moção, e eu acho que os partidos, quando apresentam determinadas moções, deviam ter atenção ao trabalho de casa que deve ser feito antes de propor essa moção. Porque lá está, assumir que a tal tecnologia UV vai transformar água não potável em água potável, sem termos ainda evidências científicas, é um risco. O que eu acho que o CDS devia ter feito era ter feito uma recomendação a que se começasse a estudar possibilidades de intervenção nessa mesma água e de reabilitação dos fontanários, porque eu também percebi que o que eles queriam
com a moção, para além da água em si, da tal tecnologia que pode purificar a água, era de preservar os fontanários, e depois aquilo ficou de tal forma, se calhar confuso, que fez com que a moção fosse reprovada. Acho que é importante manter esse património, que é um património construído, é um património edificado. A questão da água, é preciso ter cuidado com as tecnologias, porque um instrumento que aplica raios UV para purificar a água, ele pode atuar bacteriologicamente, mas depois nada nos garante que torne a água potável para ser consumida, não é? Porque fala-se muitas vezes que essas tecnologias já são usadas para purificar a água ao nível de piscinas e por aí fora, mas a água que nós utilizamos na piscina não é para consumo, é para nós mergulharmos no interior. Podemos engolir um bocado dessa água, mas não é para consumirmos, é por engano, não é? Acho que é preciso ter atenção quando se faz esse tipo de moção, não assumir que isso soa sem dados científicos sólidos. Acho que não se deve assumir isso como essa moção como foi uma coisa completamente ao lado. Se pode utilizar. Eu compreendo a intenção, agora, colocar dessa forma, acho que foi um erro. Podia colocar a questão de recomendar o estudo e perceber, e aquela questão custo-benefício, porque temos de ter sempre em atenção essas questões. E a questão dos fontaneiros? Eu concordo com o José, acho que foi uma Assembleia, apesar de tudo, positiva. Pensei que se iria estender mais no tempo, até pelo início, mas acho que acabou por ser relativamente bem controlada. E dando nota dessa moção do CDS, que efetivamente acho que não foi apresentada da melhor forma. Ele poderia até dividir em duas, uma para a questão dos fontaneiros, outra para a questão da água. Às vezes o CDS tem a tendência para tentar mostrar trabalho, às vezes comete assim algumas destas gafes de não estruturar tão bem as suas propostas e os seus pensamentos. Mas pronto, faz parte também. Vamos agora então para o nosso segundo tema. O nosso segundo tema está marcado na área mais nacional e está relacionado com aquilo que se passa no governo. Só fazer aqui uma pequena resenha histórica, são muitos os casos. Vais demorar um bocadinho, ó Filipe. Que foram acontecendo, não vamos calculizar todos, mas a principal situação prende-se com aquilo que foram, vamos utilizar entre aspas esta questão, algumas galambadas, ou seja, algumas celemas com o novo Ministro da Habitação. O adjunto vai amanhã ao Parlamento, acho que é amanhã. Amanhã ou quinta, não sei. Acho que é um desses 2 dias. Que ele vai no dia da Maria Eugénia. Ou seja, e há aqui uma celema, exatamente, entre o adjunto do Ministro Galambas e o próprio Galamba. Há uma demissão do Ministro, isto de forma resumida, o António Costa não aceita. Há aqui pelo meio uma ativação do SIS. O Presidente da República, que já tinha aconselhado a demitir o Ministro, viu-se desautorizado pelo António Costa. Se é ou não, na vossa opinião, também aqui uma afronta à posição claramente do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Depois disso temos visto claramente também várias pessoas a colocar-se em posição para substituir Marcelo Rebelo de Sousa. Se isso também coloca alguma fragilidade no Presidente da República, vemos António José Seguro aparecer, o próprio Pedro Passos Coelho, Santana Lopes, que também agora é presidenciável, e temos aqui várias questões que são colocadas, que é com a questão pública e com aquilo que é a imagem do político, aquilo que é a idoneidade do político, aquilo que é a legitimidade do político e na sociedade. Portanto, as opiniões dividiam-se desde havia aqui várias soluções, da dissolução do Parlamento, da demissão do Governo e convidar o António Costa a ter que formar um Governo novo, a opção que aconteceu, que é nada basicamente, e eu vou estar ainda mais atento. Nós temos que ser breves, há aqui muito para falar, mas calhar vamos ter hipótese depois também decorrente desta Comissão Parlamentar que está a esmiuçar tudo isto, que também mudou. Agora Lacerda Salles está à frente, conhecido da época do Covid-19, que veio então para o lugar do Presidente. Sench, eu estou-me a tentar lembrar do nome, entretanto já reponho esse nome, o antigo Presidente da Comissão de Inquérito da TAP,
que se demitiu por questões... Jorge Seguro Sainz, acho eu. Jorge Sainz. Sim, Jorge Seguro Sainz, acho que assim o nome era uma das situações também que refere, que era difícil, nesta altura havia alguns entraves por parte dos deputados que queriam fazer sangue a mais com esta comissão parlamentar. Portanto, muito para falar, não temos muito tempo, José Amorim, mas acima de tudo eu deixaria se calhar a análise mais profunda para as comissões de inquérito que aí vêm, mas na tua opinião, uma análise geral, o que é que se passa no governo? Costa, como é que fica? Marcelo Rebelo de Sousa, como é que fica? Galamba, como é que fica? Mas acima de tudo, como é que fica Portugal? Olha, como tu disseste, é uma situação extensa que nos levaria um programa inteiro para escalpelizar. Acho que em primeiro lugar este tipo de casos e este tipo de situações não abona a favor da percepção que as pessoas têm do político. Acho que o político e a política não saem muito bem vistos no meio desta questão, porque a situação do João Galamba com o adjunto é uma situação bizarra, é algo que quase que parece o enredo de uma telenovela ou de um filme, mas o que é certo é que aquilo não foi um enredo, aquilo aconteceu mesmo na realidade, ou melhor, ainda temos de perceber melhor algumas questões do que aconteceu ali. Derivada a essa situação, ou ao acumular de casos, nós depois tivemos aqui uma confrontação entre Belém e São Bento, e eu acho que aqui o que aconteceu foi que o António Costa também quis mostrar um bocadinho uma posição de força perante o Presidente da República, que ostensivamente, semana após semana, ia abanando com a questão da dissolução da Assembleia da República. E eu acho que aqui o António Costa quis fazer um teste ou quis fazer um checkmate ao Presidente da República, e quis mostrar que era ele que ele é que era o primeiro-ministro e ele é que mandava no governo, e para ver se realmente o que o Marcelo vinha dizendo nas últimas semanas se era uma realidade ou se era pura e simplesmente bluff. O nosso dia-a-dia e um país não são um tabuleiro de xadrez. As pessoas não merecem ser tratadas como um tabuleiro de xadrez onde se jogam estas questões. Mas o que é certo é que aconteceu entre as duas principais figuras da política portuguesa, que é o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Acho que nenhum dos dois sai bem da fotografia, na minha opinião. E acho que o Presidente da República, que por norma tem sido tão unânime, sai um bocado também beliscado desta situação. Porque depois, na declaração que ele faz, aquele ameaçar, por assim dizer, que ele vinha fazendo nas últimas semanas, ele acabou por não o concretizar. E depois a questão a fiscalização. O que é uma fiscalização mais apertada? Não é? Fiscalização já não é, por assim dizer, a função natural do Presidente da República. Por norma, essa é uma das funções dele. Ele não exerceu essa fiscalização apertada até agora porque ficam estas questões em cima da mesa, e acho que depois de tudo isto, o João Galamba não vai ter vida fácil, porque fica extremamente fragilizado depois desta questão. Aliás, em cada evento público que ele aparece neste momento, ele é bombardeado por dezenas de vezes com a mesma questão: se tem condições para continuar, se não tem condições para continuar. Mas concordas que depois dele ter colocado lugar à exposição uma resposta de não ver que estou cheio de condições para continuar, não será um bocadinho exagerado? E outra questão, como é que vês a saída pelas portas dos fundos? A saída pela porta dos fundos é para não encarar as perguntas, para não ter de ouvir as mesmas questões várias vezes. E é sempre estranho para quem está do lado de fora, para o cidadão comum, ouvir o ministro, ou saber que o ministro apresentou a demissão e depois dizer que afinal sente que tem todas as condições e mais algumas para ser ministro. Isso acaba por ser um bocado incongruente, mas todos nós já sabemos que em política o que hoje é verdade, amanhã deixa de o ser, e lá está, depois do António Costa o ter segurado e do celeuma que o facto dele o ter segurado criou, se o João Galamba voltasse a colocar a demissão em cima da mesa,
aí colocaria o Primeiro-Ministro em maus lençóis, e acho que ali existiu um acordo entre as duas figuras. Agora vai ser um ministro que estará sob fogo todos os dias, e eu acho que o governo precisa de chegar a uma determinada altura, ali depois do verão, e ter uma reformulação a sério, porque senão não será fácil levar esta legislatura até ao fim. Também como é que vês, Carlos, tudo isto? Não vai ser com o timing que gostaríamos que tivesse, mas sabemos que esta temática vai regressar mais vezes. Sim, aliás, eu estava a confirmar, hoje adjunto vai amanhã e o Galamba vai na quinta-feira. Mas atenção que o objeto daquela comissão era para apurar factos que são anteriores ao João Galamba ser Ministro das Infraestruturas. Só que a coisa evoluiu de tal forma... Ele pôs jeito. Sim. A coisa foi tão bizarra que colocaram-se todos a jeito de acho que há aqui várias, com estas questões. Quem ganha com isto são os populistas. Claro. Isso não há dúvida nenhuma. Acho que há aqui várias situações. E várias pessoas que ficam mal na fotografia. Vamos começar com o que eu acho que ficar de mal, apesar de tudo, é que fica menos mal de 4, não é? Vamos para o hoje adjunto, o Primeiro-Ministro, o Ministro, o Galamba e o Presidente da República. Eu acho que o Presidente da República, apesar de tudo, é o que acaba de ficar dentro destas 4 figuras que acho que ficam todas mal, e eu vou explicar porque é que eu acho que... Mas a palavra dele passa a ter certo. menos peso. É isso que eu vou dizer. Mas o que ele faz diariamente também faz com que a palavra dele vá perdendo cada vez mais força. Ele cometeu vários erros. Aliás, eu tenho, quando temos falado aqui, eu tenho apontado vários erros. Acho que ele comentar o caso de gelado em punho é colocar-se a jeito. Eu acho que atendendo à situação delicada, ele deveria de ter-se resguardado um pouco mais. Eu já tenho aqui falado várias vezes sobre o Marcelo. Ele tem um problema que é ele fala demais. E ao falar demais, depois dá aso a que quando depois intervém, a sua voz não seja tão ouvida. Eu acho que ele aqui, para além de falar demais, ele cometeu o erro de falar demais sobre a dissolução da Assembleia da República. Porque efetivamente é uma bomba atómica e é algo muito sério que o Presidente da República tem, no fundo, ao seu dispor, um instrumento que tem ao seu dispor, que não pode ser usado levianamente. Uma arma de arremesso. Sim. E ele, ao estar constantemente a falar sobre esse assunto, colocou-se a jeito de depois não ter capacidade de efetivamente o usar. Até porque eu acredito que o PSD fosse ganhar as eleições se as eleições fossem hoje, mas não ia ganhar com maioria absoluta. Nem sei se teria maioria absoluta junto, por exemplo, com a Iniciativa Liberal. E portanto, pela conjuntura atual, só juntando Chega e a posição. E portanto, nesse contexto, não é um contexto fácil. A não ser que tudo mudasse. Sim, não é um contexto fácil. Ninguém a uma semana das eleições, nós aqui no nosso programa, nunca diríamos nenhum de vocês dá. Aliás, a uma semana, eu lembro que os dois davam uma probabilidade do PSD ganhar aquelas eleições. As próprias sondagens apontavam 2 dias para as eleições, proximidade, impacto técnico, e havia uma sondagem que dava um ponto à frente do corrigir. Seja como for, acho que o facto de ter falado muito desse assunto prejudica. O facto de fazer outra vez a cena de sair para ir a jantar ou lá onde ele foi, também acho que prejudica na véspera, não faz qualquer sentido. O ex-adjunto, ele por muita razão que tivesse, portanto, aqui de acordo com os relatos, uns é ele que estava a bloquear as notas e é demitido, o outro é que ele não bloqueava, ele só bloqueava porque o Galamba mandava bloquear e ele quis desbloquear. O que ele desbloqueou foi a porta, que pegou na bicicleta e mandou contra a porta. Pronto. E veio a Maria Eugénia e pegou no ombro. E portanto, aqui não se percebe, ainda não se percebeu bem quem é o responsável. Agora, entrar por dentro do edifício, querer levar um computador, independentemente do que tivesse no computador ou deixasse de ter, o computador claramente não era dele, não é? Quer dizer, ele diz que também é dele, não é? Acho que não ficou bem também nesta atrapalhada e não se comportou. Pois entrar o SIS no meio da história também não ajuda. E não se comportou propriamente bem porque neste a forma processo. de acionar o SIS tem determinados parâmetros. Mas aqui a questão é quem é que acionou. Também é outra temática. Aí é onde está o problema. Que é outros problemas. O SIS não pode ser acionado de qualquer forma. Foi o Galamba, não foi? Se foi o Galamba é grave. O Galamba depois diz que ligou para o Primeiro-Ministro que não atendeu e que falou com o assessor e todos se colocaram a jeito no meio depois, o Primeiro-Ministro, não foste tu, José? Eu não tenho nada a ver com o assunto. Esta história
Galamba primeiro-ministro, eu acho que o Galamba não tinha condições políticas para continuar, independentemente de ter razão ou não, que não tenho em muitos dos aspectos, nomeadamente na questão do SUIJ, onde claramente parece que foi ele que chamou o SUIJ, e portanto aí há uma responsabilidade política direta. Independentemente de ter essa razão ou não, acho que a encenação, porque não vamos aqui estar a criar histórias, não vamos achar que houve uma reunião de manhã, ele demite-se, o Primeiro-Ministro não tinha conhecimento e já não tinha informado o que é que ia acontecer. E, portanto, esta encenação criada pelo Primeiro-Ministro e pelo Galamba, acho que fica mal do ponto de vista institucional, mas acho que teve um objetivo, que foi claramente mostrar ao Presidente da República se ele tinha coragem ou não de aplicar a medida. E aqui, voltando ao assunto com o qual eu comecei, o Presidente da República, se estivesse calado, esta situação também não se tinha gerado, porque o António Costa, inteligentemente... Nem ele ficava entre a espada e a parede. Politicamente. Porque depois ele ficou entre a espada e a parede e disse: vou falar ao país às X horas. Sim. E toda a gente andou a tarde toda a dizer que ele iria dissolver, ou iria demitir o governo e nomear outro, e não aconteceu nada disso. E portanto acho que nesse aspecto ficou mal, sobretudo a encenação. Independentemente, acho que o Galamba tem muitas responsabilidades, acho que o Galamba devia-se demitir até pelo burburinho que causou. Acho que o António Costa faz uma peça de teatro, acho que o discurso que ele faz é um bom discurso, isso não há dúvida nenhuma, a minha consciência, um homem de Estado incrível, mas é uma encenação. E, portanto, a partir do momento em que tudo é uma encenação, acho que os dois ficam muito mal. Não venhas dizer que não é uma encenação. Não é isso que eu estou a dizer. Eles estão juntos de manhã, ele demite-se ao meio da manhã, ao início da tarde, e à noite já não é demitido, é uma encenação. Não te esqueças que não é uma encenação inusitada. É verdade. Lembras-te do irrevogável. Lembras-te da questão do irrevogável. Mas eu acho que o irrevogável não foi uma encenação. Não foi, mas até quer dizer, mas era irrevogável, mas depois mudou. Certo, mas isso o Portas quis criar uma pressão política. Às vezes é preciso criar alguns factos. Mas aí o Portas criou uma... Eu não estou a dizer que foi para a escolha que eu queria. Estou a dizer que o Paulo Portas, se calhar, quis criar aquele facto político para reforçar o peso dele. Claro, mas não foi uma encenação entre o Passos e o Portas para fazer aquilo acontecer. Aqui há uma encenação entre duas pessoas para criar um facto político. Que também é criado. Estás a achar que foi uma encenação? Foi uma encenação. Tem alguns indícios. Agora, se foi, eu não sei, que eu não estava lá. Se não há encenação, ele é um péssimo primeiro-ministro. Porque, Zé, eu não tenho um ministro que está sob a minha alçada. Eu tenho uma conversa com ele demite-se, e eu a seguir decido que ele não se demite, aquela conversa não serve para nada, não é? Quer dizer, acho que foi uma encenação, e foi uma encenação criada com o objetivo claro de colocar o Presidente da República numa posição desconfortável, que o próprio Presidente da República, por ter a tendência de se falar tanto, colocou-se. Como é que a relação dele está? Provavelmente nunca será mais a mesma. E o que eu antevejo, sinceramente, a mínima confiança que o Presidente da República tenha na vitória do PSD nas eleições e depois ao mínimo de próximo deslize, mas cai. O problema é que eu acho que o Presidente da República quer o PSD sem o Chega. É o que eu acho. Isso vai ser muito difícil. Por isso eu acho que ele não vai ser fácil alacionar a bomba atómica nessa situação. O timing pode também ser perdido para aquilo que o Presidente da República quer. Atenção que eu acho que os dados macroeconómicos estão a dar algum poder ao Governo. O Governo está claramente a aproximar-se daquilo que é também no apoio aos reformados, à segurança social. Temos agora lançado a empreitada, poderá-se lançar a empreitada do aeroporto. O TGV poderá estar para avançar, e daqui a um ano ou dois, isto é como um espetáculo. Eu queria deixar duas coisas. Mas atenção, o aumento da taxa de juros vão se fazer sentir sobretudo este ano, no final do ano, atenção, e no próximo ano. E eu também ia acrescentar que ainda não se fizeram. E o Carlos sabe melhor que eu. Porque é economista, o macroeconómico, se não se reflete na vida das pessoas, as pessoas não ligam nenhum ao macroeconómico. Vai entrar com muito dinheiro por aí fora. PRR, desculpa, que até 2026, e portanto isso vai ser uma alavanca muito grande. O que tu disseste é verdade, ou seja, o dar tempo extra pode fazer com que aquilo que o Presidente da República acha que vai acontecer não aconteça, e o Governo consiga dar a volta por cima. Agora, é preciso que o Governo não se deixe cair em casos e casinhos, porque se continuar nos casos e casinhos, afunda. Quanto mais tempo demorar a Comissão de Inquérito da TAP, mais casos e casinhos podem aparecer.
e ainda falta ouvir os principais. Sim, Pedro Nuno Santos é em junho e por aí fora. Vamos manter-nos acompanhantes e vigilantes. Na próxima semana teremos muitos pontos de Santa Maria da Feira na nossa análise política. Já de regresso às 18 horas do nosso programa. José Marinho, melhor e pior da semana? Olha, como eu estive algumas semanas sem cá estar, melhor da semana, quero deixar aqui umas menções honrosas. A subida e o campeonato do Paço Brandão, o Clube Esportivo Fiães feminino em voleibol, subida à primeira divisão, a JM Futebol Clube Porto, a JM é de Nogueira da Regedora, ou tinha a sede em Nogueira da Regedora, campeã nacional, uma parceria que agora se irá desfazer. E no pior da semana eu coloco aqui o cerco do Chega à sede do PS. Acho que aquilo não faz sentido nenhum este tipo de manifestação e de situação em democracia. Melhor, partilho a subida de Paço Brandão. Infelizmente não conseguiu ser campeão distrital da primeira. O Lucena de Lourosa, que sobe à primeira divisão nacional em sub-19 nos Júniores, que também acho que é uma boa notícia. Pode ser campeão nacional, inclusivamente. Da segunda divisão, na primeira mão aqui em Lourosa. Dar nota agora recentemente que o Rolar ao Fim de Lourosa também conquistou o campeonato distrital de Aveiro. No pior da semana, isto é uma nota dupla. É a descida de São João de Ver ao Campeonato Nacional de Séniores, que é sempre negativo. Mas este pior também serve para criticar o modelo de campeonato que é a terceira liga. Não faz sentido nenhum como isto está a funcionar. Já no ano passado, Lourosa 10... depois de ter feito uma fase regular que está quase para subir. O São João de Ver não esteve quase para subir, mas esteve claramente numa fase de tempo. Mas depois faz um campeonato. Claudica nos últimos 3-4 jogos. Pronto, seja como for, termina a classificação estável, regular, bem acima do meio da tabela, e depois com este sistema 10. Acho que o sistema tem de ser repensado. O FAF 2 vezes em zona de descida clara, safa-se 2 vezes. Acho que isto não tem qualquer sentido. Acho que tem de ser repensado. Até pelos planos de investimento. Pois, porque não faz qualquer sentido. Teremos também a oportunidade de abordar daqui a pouco no Governo da Opinião, no Sindicato de Ataque dedicado aos campeonatos nacionais, mas o nosso Governo da Opinião terá também certamente a oportunidade de falar sobre isto. José Mourinho, para terminarmos o programa. Nas minhas notas finais, queria saudar o 25 de Abril e o 1º de Maio, porque não tivemos programa e eu não estive cá. Saudar a freguesia de Remião, que vai completar 30 anos de elevação à vila. Convidar as pessoas a assistirem à Moda Feira, que vai acontecer aqui no centro da cidade no próximo dia 20, no próximo sábado. O mês cultural de Moselos também está em ação. E depois, aqui no final das minhas notas finais, queria assinalar o Dia Nacional do Cientista e mostrar a minha solidariedade com as manifestações e as reivindicações que têm existido acerca da precariedade que tem sido aplicada aos investigadores. Nós queremos evoluir, temos que dar melhores condições aos nossos investigadores, e acho que o modelo tem estado assente em muita precariedade e isso não é positivo. Eu associo-me a várias que o José disse: a elevação de Remião à Vila, o Moda Feira na Praça Gaspar Moreira no próximo dia 20. Também me associo a esta questão do investigador, é uma vergonha, em particular, mais do que até do que o valor recebido. Podemos questionar se é alto ou se é baixo. Acho que a questão da precariedade... A própria figura do professor convidado, que às vezes colocas o investigador a sofrer uma necessidade permanente. Dar 2 notas para além dessas. Vai arrancar a campanha de vacinação de cães no Conselho de Santa Maria da Feira, a partir do dia 14 de junho. Podem consultar no site da Câmara Municipal a distribuição pelas diferentes freguesias. E este fim de semana, 19 a 21 de maio, a Casa da Cultura de Lourosa recebe a Feira do Livro. Vamos ter lá vários escritores, estarão lá vários escritores, poetas, ilustradores, portanto, a visitar para quem tem interesse no tema. Obrigado, Carlos. Obrigado, José Mourinho. Só dar uma nota aos nossos ouvintes, pedir desculpa porque no início do programa tivemos algumas dificuldades no som, na transmissão online. Na próxima, no dia da manhã, contaremos já ter então tudo regularizado e o programa na íntegra nas redes sociais. Vamos fazer agora então uma curta pausa. Terminamos o Sintonia de Ataque dedicado, terminamos o Governo da Opinião e vamos começar então o Sintonia de Ataque dentro de breves instantes.